Hoje eu acordei mais cedo, tomei sozinho um chimarrão. Procurei a noite na memória, procurei em vão. Hoje eu acordei mais leve, li o jornal. Tudo deve estar suspenso, nada deve pesar. Rapaziada, que prazer enorme ter você aqui com a gente, ter você aqui conosco no canal Cotidiano Tem Fim. Nossa, é uma alegria ver que você fortalece um canal que está informando muitas coisas da Matrix na qual vivemos. E a sua força é a nossa força. E você dá essa força pra gente de graça, compartilhando, deixando seu like, se inscrevendo no canal. É um prazer enorme. E hoje eu tô aqui para falar de um cara que eu sou fã. O nome dele é Espartaco. Era Espartaco. Foi um gladiador ali que surgiu no ano 73 a.C., no Império Romano. E naquela época o Império Romano já era uma superpotência no planeta, né? Já era o conhecido e indestrutível Império Romano. E quando Espartaco surgiu, os historiadores eles divergem muito, né? Do que ele era. Mas antes vamos falar um pouco sobre os gladiadores, coisa rápida mesmo. As lutas deles eram promovidas por escravos conquistados em batalha. E a população romana adorava assisti-los nas arenas. As lutas eram sangrentas e só terminavam com a morte. Mas nem todos os escravos eram estrangeiros, e é aí que entra ele, Espartacus. Era o tipo de homem que nasceu para liderar. Era estrangeiro, mas serviu no exército romano. Porém, alguma coisa aconteceu. E eu repito, né? É nessa parte que os historiadores divergem. Uns afirmam que ele desertou, outros que ele foi expulso, e alguns que ele se tornou um bandido proeminente nas estradas sob a tutela do exército, sendo que ele foi preso pelas autoridades romanas e foi obrigado a ser um gladiador, porque ele tinha um porte físico aí um pouco avantajado. Um historiador romano chamado Plutarco escreveu: Espartaco não só tinha muita força, mas era mais inteligente e nobre que o seu destino, porque o destino do gladiador, pouquíssimos gladiadores se aposentavam. E Espartaco, vamos colocar aí num golpe de 90%, onde provavelmente de uma forma ou de outra o seu destino era a morte rápida. Só que ele se rebelou, e no meio da prisão ali, entre gladiadores, entre escravos, ele conheceu um camarada chamado Cripsius, e ele acabou trutando com esse cara, né? Falou: mano, vamos organizar uma galera aqui e vamos fugir disso aqui. Eu não quero isso aqui pra minha vida, não. Ser gladiador, ser escravo, eu não nasci para isso. E usando todo o conhecimento em batalhas, Espartaco e Cripsius conspiraram para fugir da prisão num vacilo dos guardas ali, né? Acabaram ali arquitetando um plano e tomaram todos com mortes e feridos. E só Espartaco persuadiu ali 70 escravos para fugir da prisão, e eles foram se refugiar no Monte Vesúvio. E Espartaco sabia, né? Quando ele sai da cadeia, quando ele sai da prisão com os seus subordinados ali que ele persuadiu, ele sabia que ali era um início de uma guerra, um início de inúmeras batalhas que ele teria pela frente para poder conquistar sua liberdade, porque ele queria era ser livre. Ele não queria estar sob a tutela do Império Romano e ser uma marionete da morte da grande plateia romana. E então ele começou a treinar seus companheiros para a guerra. E ele tinha um carisma muito grande. Ele conseguiu reunir todos os camponeses e escravos fugitivos da região para lutar por uma causa de liberdade, né? Que foi o que eu falei.
Era bastante inteligente o cidadão, né? Numa dessas duras penas, o exército romano estava levantando acampamento em torno do Monte Vesúvio para encurralar os rebeldes monte acima, quando Espartaco teve a brilhante ideia de fugir pelas bordas usando de escadas tocos de árvores. Ou seja, ele era um cara que estava à frente do seu tempo. Ele era um cara que pensava um pouco mais para frente. Ele tinha que estar um passo à frente do exército romano. O exército romano ele participou, ele sabia como pensava um soldado, um general, um capitão. Então ele sempre tinha que estar um passo à frente. E ele tinha como elemento surpresa a derrocada do exército romano. O exército estava ali montando acampamento, ele chegava do nada ali e vencia suas batalhas, e assim Espartaco venceu muitas batalhas. E como eu falei, o que mais cativava as pessoas que eram recrutadas, e algumas se ofereciam para Espartaco, era que ele era muito honesto com todos. Ele dividia igualitariamente todos os saques e espólios da batalha. Espartaco era um líder socialista, se a gente for pensar por esse modo. Todas as guerras, todas as batalhas, todos os campos ali, as vilas que eles saqueavam e venciam, era dividido igualitariamente para todos, não importava o grau, a hierarquia, era tudo dividido igual. E no auge da revolta dos rebeldes, estima-se que Espartaco conseguiu recrutar 70 mil rebeldes. O único ser humano que ele não aceitava no seu exército, ali na sua rebelião, era desertores do exército, porque se o cara era desertor de um exército e queria entrar para o movimento de Espartaco, ele provavelmente aquele cara que estava desertando de um exército profissional, o que faria ele não desertar, né, de um exército de rebeldes? E era uma vitória atrás da outra contra o exército imperial, chegando a derrotas de comandantes de nome, como Varínio, né, que era ali um cara muito bem conceituado na aristocracia romana como general, onde Espartaco saiu vitorioso e ainda humilhou Varínio, fazendo muitos soldados de reféns. E nesse auge de sucesso e vitórias, Espartaco começou a ter problemas com seu amigo de fuga, o Cripsius. Lembra o truta dele lá atrás, que ele conseguiu ali ser camarada, e os dois juntos conseguiram sair da prisão? Pois é, enquanto Espartaco seguia um caminho de honra nos seus objetivos, Cripsius era o contrário. Ele assassinava todos os prisioneiros de guerra, começou a levar vantagens nos saques de guerra e estrupava as mulheres de aldeias, né? E isso era contra a ideologia honrada de Espartaco, sendo completamente subversível às ideias de Espartaco. E foi nesse momento que a unidade começou a se desfazer, né? Começou a surgir quem estava do lado de Espartaco, e começou a surgir quem estava ao lado de Cripsius, perdão. E o exército ali, aquele movimento que começou como uma ideologia brilhante, linda, né, maravilhosa, começou a se desfazer. Todos se rebelaram entre si, e isso foi uma bandeja de queijo e faca para os romanos, né? Para os romanos, tá tudo certo. Se eles tretarem entre eles, a gente chega chegando. E Cripícios, né, juntamente com alguns rebeldes, tomaram um caminho diferente do qual Espartaco estava planejando um ataque. E fora nessa separação que o exército romano se concentrou. Nas montanhas do leste da Itália, Cripsius e seus homens foram dizimados pelas tropas do Pôncio Lúcio Gélio. O historiador Plutarco escreveu o seguinte: Gélio atacou de surpresa as forças de Cripsius, que por arrogância se separou de Espartaco. Cripsius comandava 30 mil homens, 2/3 dos quais pereceram, inclusive o próprio Cripsius. Então, isso acabou de uma certa forma abrandando um pouco mais, um alívio para Espartaco,
por agora poder se concentrar, voltar a se concentrar na sua ideologia em forma de batalha com o exército romano. Houve mais batalhas de Espartaco contra agora eram dois exércitos de Roma. O que tinha ido atrás de Cripsius, agora voltou e se concentrou para poder, os dois uniram forças para poder ir atrás de Espartaco. E o historiador Apiel escreveu: Espartaco matou um após o outro e derrotou os dois exércitos de Roma. Os romanos fugiam do campo de batalha em meio a grande confusão. Isso acabou se tornando um grande desafio para os superiores militares romanos. Pode crer? Consolidava cada vez mais o nome de Espartaco, e seus homens tiveram a chance de sair da Itália, mas preferiu ficar. Aí entra uma divergência também entre os historiadores, porque Espartaco não teve a chance de ir embora da Itália, tomar posse uma terra, uma área grande de terra e ali se assentar com seus homens e viver de boa. Mas alguns historiadores dizem que o fato dele estar crescendo em fama, em honra, e fazendo adeptos aí por muita coisa, isso aí acabou, como se fosse um vício, né? A glória que ele estava alcançando era muito grande, e eu acho, né, e alguns historiadores também acham que podem ser aí esse sucesso que subiu para a cabeça um pouco, né? Queria mais daquilo. E já se faziam 3 anos dos sucessos de Espartaco, e a elite romana estava em desespero. E então convocaram Crácio. Crácio era um cidadão que queria muito estar no topo da aristocracia. E Crácio fizera algo dos quais seus antecessores não tinham feito: não subestimar os escravos rebeldes, que eram que os anteriores a ele faziam. Eles escravo, a gente vence rapidão, e não era assim, né? Espartaco sabia o que queria e agia com incisão naquilo que queria. E Crácio começou a obter sucessos nas batalhas que se seguiam, encurralando Espartaco ao sul da Itália, obrigando-o a fazer algo do qual entrava o desespero: negociar com piratas para carregar 2.000 escravos rebeldes até o norte da Turquia. Então era agora que Espartaco começava a perder terreno, começava a perder homens e começava a perder batalhas, que deu a ideia nele de querer sair da Itália. Só que aí ele foi negociar com piratas, e os piratas naquele tempo ali só conheciam ouro, eram movidos a ouro, ganância e traição. E foi o que aconteceu: os piratas traíram Espartaco, e nisso Crácio começou a encurralar Espartaco cada vez mais. E nesse meio tempo aí entrou outro general, Pompeu também, e Pompeu foi o cara que chegou e cravou a espada na barriga, entre aspas, né, uma forma pejorativa, estou falando, cravou a espada na barriga de Espartaco, porque o Crácio foi encurralando, e quando Pompeu chegou, deu a cartada final ali. E diz o historiador Pitarco que Espartaco lutou e morreu em pé, ele ajoelhado, já sangrando, e ele ainda continuou lutando pela sua. Ele não queria, ele era contra a burguesia da época romana, né? Quando ele chegava numa vila que era adotada ali por algum aristocrata, por algum burguês, a população adorava tanto a ideologia de Espartaco que pegava esse cara e entregava para o Espartaco, e ele fazia de refém e conseguia lucrar com isso aí, ou fazia a vontade do povo, que era matar esse cara, porque é aquela coisa, né? Sempre foi assim no planeta: a riqueza concentrada nas mãos da minoria. E bom, e foi assim a história de Espartaco, rapaziada. Um vídeo meio longo aí, eu queria encurtar mais um pouco, mas Espartaco é um cara que tá no meu conceito aí, ele é um cara que eu sou fã. E era um cara que conseguiu, como que pode, né, um gladiador escravo desafiar um império inteiro?
Mas é isso aí, as coisas acontecem. E tamo junto, obrigado aí, ó. Deixa aquele seu like aí, tamo junto.